Com a mochila presa firmemente ao ombro e o coração acelerado, Lorena Martins, uma jovem negra de apenas 15 anos, parou diante da fachada de vidro reluzente do edifício bancário mais tradicional da cidade. Aquela era a primeira vez que entrava sozinha em um banco. Nas mãos, carregava um envelope contendo um cheque de valor considerável, um prêmio de mérito escolar de R$ 10.000, fruto de seu desempenho acadêmico brilhante. Era mais do que um simples papel. Representava o início de sua autonomia, o primeiro passo rumo a um futuro que ela estava determinada a construir por si mesma. Você consegue, Lorena. É só entrar e fazer o depósito, sussurrou para si mesma antes de respirar fundo. Apesar de ser filha de Regina Martins, a presidente executiva do banco, Lorena havia insistido em fazer tudo sozinha. Não queria privilégios, muito menos usar o nome da mãe como escudo. Eu preciso aprender a lidar com isso por conta própria, dissera mais cedo a mãe, que, orgulhosa da maturidade da filha, concordou, mas com uma única condição: que Lorena mantivesse contato durante o processo. Ao atravessar as portas automáticas, foi recebida por um ambiente impecável. O chão de mármore refletia as luzes brancas do teto e o ar-condicionado soprava um frio quase artificial. Homens e mulheres bem vestidos circulavam com passos rápidos e celulares nas mãos. Lorena apertou o envelope contra o peito, tentando parecer mais segura do que se sentia. Na fila de atendimento, ninguém a reconheceu. Na verdade, quase ninguém a notou. E isso era exatamente o que ela queria, ser tratada como qualquer outro cliente. Quando finalmente chegou sua vez, foi recebida por um rapaz sorridente, de crachá pendurado no pescoço. Boa tarde, em que posso ajudar? Eu gostaria de depositar esse cheque, respondeu Lorena, entregando o envelope cuidadosamente lacrado. O atendente, cujo crachá trazia o nome Daniel, abriu o envelope. Seus olhos se arregalaram ao ver o valor. É um cheque de R$ 10.000? Sim, respondeu, ela com um sorriso contido. É uma bolsa de estudos. Tenho os documentos aqui. Lorena abriu a mochila e entregou todos os papéis comprobatórios. Um instante, por favor. Vou chamar minha supervisora para validar a operação. Tudo bem, respondeu Lorena com um nó na garganta. Será que tem algo errado? Pensou. Poucos minutos depois, uma mulher de meia-idade, loira e com os cabelos presos em um coque rígido, aproximou-se. No crachá, lia-se Viviane Barreto, gerente da agência. Sem sorrir, pegou o cheque, examinando-o com desconfiança. Esse cheque é mesmo seu? Questionou fria, sem sequer cumprimentá-la. Sim, senhora. Eu ganhei por mérito escolar. Viviane ergueu uma sobrancelha. Uma estudante com esse valor? Tem certeza de que esse cheque não é de outra pessoa? Tenho sim. Os documentos estão aí. A gerente examinou tudo com expressão cética. Vamos precisar verificar melhor essas informações. Espere ali naquela sala. Por quanto tempo? O tempo que for necessário, respondeu, já se virando para atender. Outro cliente. Lorena se dirigiu à sala indicada, sentando-se em uma cadeira rígida, observada pelos demais. Notou que todos os outros, homens de terno, mulheres elegantes, idosos, eram recebidos com sorrisos e agilidade. Ela não. As horas passaram. Uma, depois duas. O celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. Está tudo bem? Lorena respondeu apenas com um sim, já estou saindo, mesmo sabendo que não era verdade. Não queria que a mãe interferisse, mas a cada minuto que passava, o incômodo aumentava. Afinal, ela tinha entregado tudo corretamente. Por que estavam demorando tanto? Foi até o balcão novamente. Com licença, já estou aqui há mais de 2 horas. Viviane, sem levantar os olhos, cortou-a. Ainda estamos verificando. Volte a se sentar. Mas eu já entreguei todos os documentos. Volte a se sentar, repetiu mais ríspida. Ou preferiria que eu chamasse a segurança? Lorena sentiu o chão frio de mármore sob seus pés se tornar ainda mais gelado. O banco, antes um símbolo de poder e sucesso, agora se parecia mais com uma prisão. De volta à cadeira, abaixou a cabeça com vergonha. Os olhares ao redor a julgavam. Ela sabia que não era sobre o cheque, era sobre sua aparência, sua idade, sua cor. O mundo não sabia que ela era filha da presidente do banco, e naquele momento ela também não queria que soubessem.
queria ser tratada com respeito por quem era e não por quem sua mãe era. Com o tempo, começou a registrar no caderno que carregava os horários, atitudes dos atendentes e comentários que ouvia. 3h20. O estômago roncava, mas ela não se permitia sair para comer. Tinha medo que, ao voltar, usassem sua ausência como desculpa para cancelar o depósito. Observou clientes sendo atendidos em poucos minutos. Homens de terno, senhoras bem vestidas, todas brancas. Depois, um homem de origem estrangeira entrou e Viviane o dispensou friamente. Volte mais tarde. A cada minuto, Lorena sentia sua autoestima sendo dilacerada. A bursa, que antes simbolizava conquista, agora parecia um fardo. Até que às 4 horas de espera, um segurança alto e de olhar frio se aproximou. Senhorita, por ordem da gerência, preciso que me acompanhe até outra sala. Mas por quê? Eu só quero fazer um depósito. Sem perguntas. Apenas venha. Outras pessoas foram atendidas em 5 minutos e eu... Vai contestar os nossos protocolos de segurança? Disse, levando a mão ao rádio. Lorena ficou em silêncio. Levantou-se e o seguiu até uma sala menor e fria, onde foi deixada sozinha, sem explicação. A porta se fechou com um clique seco. Ela não chorou. Pegou seu caderno e continuou anotando. Se não posso protestar agora, vou ao menos documentar tudo. E então escreveu. Eu só queria ser tratada como qualquer cliente. Mas parece que aqui o valor de uma pessoa está no sobrenome ou na cor da pele. O tempo passou lento. Naquela sala abafada e sem janelas, Lorena tentava manter o controle, mas o cansaço, a fome e a indignação se acumulavam dentro dela como uma panela de pressão prestes a explodir. Seus dedos tremiam enquanto registrava tudo em seu caderno. As falas, os horários, os rostos. Aquilo não era mais só um relato pessoal, era uma denúncia. Quase 1 hora depois, a porta se abriu. Entraram Viviane e um homem que Lorena não conhecia. Cabelos grisalhos, bem penteados, terno escuro, olhar frio. Parecia ser alguém de alto escalão. Achei que a sala estaria vazia, murmurou ele. É só uma garota com um cheque suspeito, respondeu Viviane com indiferença. Lorena sentiu o sangue ferver. Uma garota, cheque suspeito. Como se não fosse alguém com nome, história e conquistas. Quem é ela? Perguntou o homem, franzindo a testa. Ninguém importante, só mais uma estudante tentando forçar a barra. O nome dela nem aparece nos cadastros principais. Lorena, de cabeça baixa, fingia estar concentrada no caderno, mas ouvia tudo com atenção. Em seguida, os dois começaram a conversar em voz mais baixa, aparentemente certos de que a menina diante deles não entenderia, mas ela entendeu. Cada palavra. O Grupo Martins não sabe o que acontece nessas agências, dizia Viviane. Eu acompanho tudo, tenho acesso aos relatórios internos. Cada decisão da Regina passa por mim antes de chegar ao topo. Excelente, respondeu o homem. Com isso, teremos vantagem no momento certo. Já estou preparando a proposta de aquisição. A Martins Bank não vai saber de onde veio o golpe. Lorena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles estavam falando da empresa de sua mãe. Estavam conspirando contra a presidência. Era uma traição dentro da própria casa. Meu cargo está garantido quando a fusão acontecer? Perguntou Viviane. Vice-presidência, como prometido. Seremos nós no comando. E a garota? Ignore. Deixe-a aí até o fim do expediente. Só atrapalha. Lorena respirava fundo, mas seu coração batia tão forte que parecia preencher a sala com o som. A raiva havia se transformado em um novo tipo de força, a da ação. Assim que os dois saíram da sala, ela voltou a escrever com urgência. Cada palavra, cada frase. Ela precisava de provas. Sabia que sua mãe precisava saber daquilo, e rápido. Tentou pegar o celular para enviar uma mensagem, mas o sinal estava completamente bloqueado ali dentro. Frustrada, continuou escrevendo. Se não podia falar naquele momento, faria aquele caderno falar por ela. Quase 2 horas depois, a porta finalmente se abriu. Mas dessa vez,
Quem entrou foi Regina Martins, elegante, imponente e visivelmente preocupada. Lorena! Exclamou, indo ao encontro da filha. As duas se abraçaram com força. As lágrimas que Lorena segurava há horas finalmente escaparam. Eles me deixaram aqui o dia inteiro, mãe. Me trataram como se eu fosse criminosa, tudo porque não sabiam quem eu era. Regina afastou-se um pouco, segurando o rosto da filha. Você tentou me avisar? Tentei, mas não tinha sinal. Eu só queria ser tratada como uma cliente comum. Por um instante, o rosto da poderosa presidente perdeu a rigidez. Vulnerável, Regina entendeu o peso das palavras da filha, mas em segundos, sua expressão voltou a se firmar. Isso acaba hoje. Lorena enxugou os olhos e disse rapidamente: tem mais. Eles estão conspirando contra você. Eu ouvi tudo. A Viviane e um homem chamado Bezerra. Eles estão entregando informações do banco para outra empresa. Estão preparando uma proposta de aquisição. Estão te sabotando. Regina arregalou os olhos. Lorena abriu o caderno e mostrou as anotações. Eu escrevi tudo, palavra por palavra. Regina folheou as páginas com atenção. Sua expressão mudou do choque para a fúria silenciosa. Viviane? Murmurou. Então era por isso que certas informações estavam vazando. Ela estava dentro do meu escritório. Ela ouvia tudo. De imediato, Regina sacou o celular. Aqui é Regina Martins, diretora-presidente. Tragam a equipe de segurança até a agência da Rua Nova. Isolem a gerente Viviane Souza e qualquer indivíduo chamado Bezerra. E preparem uma reunião de emergência com o conselho. Lorena observava a mãe com admiração e alívio. Aquela era a mulher que ela sempre teve como exemplo e agora estava lutando por ela. Mãe e filha caminharam até o salão principal da agência. Ao avistá-las, Viviane empalideceu. Dona Regina, eu não sabia que a senhorita viria. Claro que não sabia. Você estava muito ocupada sabotando minha empresa e humilhando minha filha. Viviane tentou argumentar, mas Regina foi direta. Sua conversa com Bezerra foi registrada pelas câmeras. E tudo o que disseram está aqui, apontou para o caderno de Lorena. Você está suspensa, com efeito imediato. 2 seguranças se aproximaram e a conduziram para uma sala reservada. Enquanto isso, Regina se voltou para os clientes e funcionários da agência. A partir de hoje, esta instituição será reestruturada. Nenhum cliente será tratado com desrespeito e todos os funcionários serão avaliados não pelo tempo de casa, mas pela integridade com que exercem seu cargo. E, olhando para Lorena, completou: e tudo isso começa agora. Nos dias que seguiram o escândalo, uma força-tarefa interna foi mobilizada por Regina Martins para investigar todas as atividades da agência. As câmeras de segurança confirmaram os encontros entre Viviane e Bezerra. As provas contidas no caderno de Lorena foram encaminhadas ao setor jurídico e ao conselho de administração do banco. A denúncia da jovem não apenas desmontou a conspiração silenciosa, mas expôs uma cultura enraizada de discriminação e abuso de poder naquela filial. Uma cultura que vinha sendo ignorada há tempo demais. A notícia se espalhou rapidamente pela mídia. Filha da presidente desmascara a rede de corrupção e preconceito dentro da própria instituição. Mas diferente do que muitos pensaram, Lorena não buscava fama. Ela evitava entrevistas, recuava dos flashes. O que queria era transformação e não holofotes. Regina, por sua vez, não se limitou a demitir Viviane e seu cúmplice. Determinada a mudar radicalmente a forma como o banco tratava seus clientes, implementou uma série de medidas urgentes. Entre elas, treinamentos obrigatórios sobre diversidade e respeito, desde os estagiários até os diretores regionais. Protocolos de atendimento humanizado, focando em empatia e igualdade. Monitoramento contínuo das agências, com indicadores que não mediam apenas metas financeiras, mas também a qualidade do atendimento. Cada cliente, a partir de então, seria tratado como alguém digno. Porque era 3 meses depois, o ambiente na agência da Rua Nova já era outro. A recepção era calorosa, os atendimentos eram mais rápidos e os rostos nos balcões mudaram. Havia mais jovens, mais diversidade, mais comprometimento.
O espaço antes frio e opressor agora parecia respirar. Naquele dia, Lorena retornou à agência, não com mágoa, mas com um novo cheque em mãos, um prêmio por um concurso de redação sobre cidadania e justiça. Ao atravessar as portas de vidro, percebeu o olhar amistoso dos atendentes e o sorriso genuíno de uma funcionária recém-contratada que se aproximou. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Em que posso ajudar? Lorena sorriu, aliviada. Não disse seu nome, nem mencionou quem era sua mãe. Apenas estendeu o envelope com segurança. Depois do depósito, foi até a diretoria da agência. Não para protestar, mas para propor. Regina havia transformado o caderno de sua filha em símbolo. Inspirada pelas anotações de Lorena, criou um projeto chamado Voz Jovem, com o objetivo de democratizar o acesso aos serviços bancários, especialmente para estudantes, jovens de periferia e minorias étnicas. O programa oferecia educação financeira em escolas públicas, facilidade para abertura de contas por menores de idade, mentorias com especialistas sobre investimento consciente, descontos para o primeiro investimento estudantil. Na cerimônia de lançamento do programa, realizada no auditório central do banco, Regina subiu ao palco acompanhada de Lorena. Este programa nasceu do que minha filha viveu, mas mais importante que isso, nasceu da coragem dela em se manter firme mesmo quando foi diminuída. O banco que construí com meus valores falhou naquele dia, e ela nos lembrou do que realmente importa. O público aplaudiu. Quando Lorena recebeu o microfone, hesitou por um instante. Depois, com o caderno em mãos, começou. Este caderno era meu espaço de estudos. Depois, virou meu abrigo durante horas de humilhação. E agora é símbolo de algo maior. Ele me lembra que nossa voz importa, mesmo quando parece pequena, mesmo quando trememos. Se estamos certos, devemos falar, denunciar, agir. As palavras saíam com clareza, firmeza e emoção. Muitos na plateia se enxergaram nela. Outros, pela primeira vez, perceberam que o silêncio diante da injustiça também é uma forma de conivência. Eu não queria ser tratada de forma especial por ser filha de ninguém. Só queria ser respeitada por ser quem sou. A partir daquele dia, uma placa foi instalada na entrada de todas as agências do banco com os dizeres: respeito não é um favor, é um direito. E logo abaixo, discretamente gravado, inspirado por Lorena Martins. Lorena continuou a frequentar a escola, mas agora também visitava outras instituições como palestrante. Falava sobre ética, direitos, coragem e justiça. Não como alguém que buscava reconhecimento, mas como uma jovem que havia transformado a dor em ação. Seu caderno, antes um simples objeto escolar, se tornara símbolo de um movimento. E cada nova página preenchida era também mais um passo em direção a um futuro onde ninguém precisaria provar que merecia ser tratado com dignidade. Porque, como ela mesma dizia ao final de cada palestra, você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para se tornar grande. E ela começou. Com apenas 15 anos e uma caneta, o tempo passou, mas a história de Lorena Martins não desapareceu. Na verdade, se espalhou por escolas, universidades, coletivos juvenis e salas de reuniões. O que começou com um episódio doloroso numa agência bancária virou material de estudo e inspiração. Regina Martins, que antes era vista apenas como uma executiva poderosa, passou a ser reconhecida como uma líder humana, transformadora. E mais do que isso, como a mãe que teve a coragem de aprender com a própria filha. A iniciativa Voz Jovem cresceu rapidamente. O banco passou a oferecer programas de estágio para alunos do ensino médio, cursos de formação cidadã gratuitos e até incentivos para jovens empreendedores começarem seus negócios. Em pouco mais de um ano, mais de 3.000 estudantes em todo o país foram impactados diretamente pela ação iniciada por Lorena. Em cada novo ciclo do projeto, a jovem retornava com o mesmo caderno, agora plastificado, para lembrar a todos que grandes transformações nascem de gestos simples, como anotar o que se vê e não se cala. Certa tarde, Lorena foi convidada para participar de um evento nacional sobre equidade no setor financeiro.
O auditório estava lotado. Gestores de grandes empresas, políticos, educadores e jovens de diversos estados. Em sua fala, ela resgatou o episódio original, mas deu um novo tom. Aquilo que me aconteceu poderia ter sido com qualquer um. E é por isso que não me orgulho do que vivi, mas do que fiz com isso. Eu não fui a primeira. E, infelizmente, muitos que passaram por situações parecidas não tiveram voz, apoio ou espaço. Eu tive, e por isso me sinto na obrigação de usá-lo para que mais portas se abram, para que mais ouvidos se abalem e para que mais olhos vejam. A plateia aplaudiu em pé. Ao final do evento, uma estudante de periferia de nome Michele a abordou, com os olhos cheios de emoção. Eu ia desistir do meu curso técnico porque me senti invisível na entrevista de estágio, mas sua história me fez enxergar que eu não sou o problema. Obrigada por isso. Lorena sorriu e respondeu: você não é invisível. Ninguém é. Eles é que fingem não ver. Mas quando você se levanta, todo mundo precisa olhar. O nome Lorena Martins passou a ser símbolo de resistência e transformação silenciosa. Não era ativismo barulhento, nem denúncia com câmeras. Era a firmeza de quem sabe o que viveu e que, por isso, não aceita mais o silêncio. Meses depois, a revista mais prestigiada do setor financeiro publicou uma matéria com o título A Menina do Caderno: Como Lorena Martins reescreveu as regras do atendimento bancário no Brasil. A matéria narrava não só o caso que havia ganhado repercussão, mas também a revolução interna pela qual o banco passou. Nenhum processo jurídico foi necessário. A vergonha foi pública. A resposta foi moral. E o mais curioso, a mudança não afastou os clientes mais tradicionais. Pelo contrário, o número de novas contas e fidelização de clientes aumentou em mais de 22% naquele ano. Afinal, respeito e inclusão não afastam ninguém. Apenas incomodam quem lucra com a desigualdade. Alguns anos depois, ao completar 18 anos, Lorena foi novamente convidada a visitar a sede da instituição. Dessa vez havia uma surpresa. Na entrada do prédio foi inaugurada uma escultura em bronze de um caderno aberto com uma frase eternizada: nunca subestime uma jovem com algo a dizer. E ao lado, uma placa discreta, em homenagem a Lorena Martins, por lembrar ao mundo que respeito não se suplica, se exige. Ao tocar o monumento, Lorena não pensou na humilhação que sofreu. Pensou em todas as vozes que, como a dela, já haviam sido caladas. E nas que ainda seriam ouvidas, ela abriu seu velho caderno, agora com novas folhas, e escreveu: ainda temos muito a escrever. E seguiu sem buscar aplausos, porque sua luta nunca foi por reconhecimento. Foi e sempre será por justiça.